Você já parou para pensar por que as coisas existem? Por que existe algo em vez de absolutamente nada? Essa pergunta parece simples, mas ela é talvez a mais antiga e a mais poderosa que o ser humano pôde fazer. E foi exatamente ela que deu origem a um dos projetos intelectuais mais extraordinários da história, a filosofia ocidental. Seja bem-vindo ao primeiro episódio desse canal. Aqui vamos percorrer juntos mais de 2.500 anos de pensamento, dos pré-socráticos até a contemporaneidade. Hoje, o ponto de partida, como tudo começou. Para entender o nascimento da filosofia, precisamos entrar em um mundo muito diferente do nosso. Imagine a Grécia do século 7 a.C. Não existe ciência no sentido moderno, não existe método experimental, não existe nenhuma universidade. Mas existem perguntas, as mesmas perguntas de sempre. Perguntas como: por que o trovão rasga o céu? Por que o sol nasce todo dia? Por que os seres humanos morrem? A resposta que esse mundo dava a essas perguntas e outras se chamava mito. Mitos em grego significa literalmente narrativa, relato, palavra transmitida pela tradição. E os mitos gregos eram sistemas explicativos completos do universo. Zeus controlava o trovão, Hélios conduz o sol num carro de fogo pelo céu, e o destino dos homens é tecido pelas moiras desde o nascimento. São histórias poderosas, são histórias até muito bonitas, são belas e durante séculos funcionavam. Mas então algo mudou. Por volta de 585 a.C., numa cidade costeira chamada Mileto, na Ásia Menor, um homem chamado Tales de Mileto fez algo que parece simples, mas que foi revolucionário na época. Em vez de perguntar qual Deus causou isso ou aquilo, ele perguntou: do que é feito a realidade? Tales de Mileto respondeu que o princípio fundamental de todas as coisas era a água. A resposta em si pode parecer ingênua para nós hoje, mas a pergunta é o que importa. Porque Tales não recorreu a Zeus, não invocou nenhuma divindade, buscou uma explicação racional, natural, impessoal para a origem do universo. Ele substituiu o mito pelo que os gregos chamarão logo à frente de logos. Logos é uma palavra muito mais rica, significa razão, discurso, princípio ordenador. Essa passagem do mito ao logos é o marco fundador da filosofia ocidental. Perceba o que aconteceu. Não foi a abolição do sagrado. Os gregos continuaram religiosos, o que mudou foi o método. Em vez de aceitar a narrativa herdada, o filósofo começa a questionar, ele argumenta, ele exige razões, ele pergunta por quê, onde antes se dizia porque os deuses assim quiseram. É o nascimento de uma atitude intelectual, e essa atitude vai mudar o Ocidente para sempre. Então, o que é filosofia? A palavra vem do grego, naturalmente. Philos significa amigo, aquele que ama. Sofia significa sabedoria. Logo, filosofia é o amor à sabedoria, não a posse da verdade, mas a busca por ela. E aqui está o ponto central que vai atravessar todos os episódios desse canal. A filosofia não é uma coleção de respostas prontas. É apenas, ou antes de tudo, uma disposição, uma recusa de aceitar o que nos é dado sem questionar, um compromisso com o pensamento rigoroso como forma de vida. Platão dizia que a filosofia começa com o espanto, com o que ele chamava de taumatzen. Aristóteles repetiu esse diagnóstico, quase palavra por palavra, e isso continua verdadeiro. Toda grande questão filosófica nasce quando alguém se recusa a aceitar o aparentemente óbvio. A filosofia ocidental que vamos explorar nesse canal é a herança direta desse gesto inaugural lá de Tales de Mileto.
De Tales até Hegel, de Sócrates a Heidegger, trata-se sempre, em última análise, de pensar sem tutor. Nos próximos episódios, vamos mergulhar nos outros pré-socráticos, aqueles pensadores radicais que, antes mesmo de Sócrates, tentaram compreender o cosmos exclusivamente pela razão. Depois virão, naturalmente, Sócrates, Platão, a grande virada subjetiva da filosofia antiga, e em seguida Aristóteles, o grande sistematizador. Cada episódio vai ser breve, denso e direto, porque a filosofia não é privilégio de especialista, ela é, como dizia o próprio Sócrates, uma vida examinada. E uma vida não examinada, ele nos lembrava, não vale apenas ser vivida. Se esse projeto faz sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente vai se ver logo em breve.